Oi, gente! Eu sou Rosélia Rocha e esse é o canal Costura e Bordado Terapia. Seja muito bem-vindo! Vou compartilhar com vocês como eu fiz esse avental. Um avental super delicado, fácil de fazer. Vou deixar aqui todas as medidas e você pode personalizar da forma que você quiser. Aqui tem as medidas que eu usei para fazer e ela tem P, M e G. Os bolsos você pode colocar da forma que você quiser, 2 bolsos, 3. Eu preferi colocar apenas um bolso central. Esse molde eu encontrei na internet e você vai encontrar vários outros modelos. Você pode riscar as medidas diretamente no tecido, ou se você pretende fazer vários, você pode fazer um molde usando as medidas e depois usar toda vez que você for fazer um avental. Eu cortei aqui o tecido principal, o formato do avental. Eu estou usando brim e para fazer as alças eu cortei 3 vezes 10 por 80. Uma vai ser para o pescoço e 2 para a cintura. Eu optei por um único bolso, nas medidas de 30 por 21, e para fazer ele forrado, eu cortei 2 vezes e vou colocar assim, lado direito com lado direito e vou alfinetar. Eu fiz uma decoração na parte de cima e para isso eu usei o próprio avental, coloquei em cima do outro tecido, risquei e cortei. Agora a gente vai para a máquina e eu vou começar fechando as alças. Eu vou passar uma costura de cima até embaixo. As 2 alças laterais, as 2 alças da cintura, eu vou fechar também a parte de baixo. Eu optei por fechar na diagonal, aí é só dar uma viradinha e terminar a costura na diagonal, sempre começando e terminando com retrocesso. E aí depois cortei a sobra da diagonal, também corto o biquinho aqui na costura, com cuidado para não cortar a linha, para não ficar acúmulo de tecido quando a gente desvirar. E a alça do pescoço eu vou fechar de cima a baixo, fazendo um tubo, não vou fechar nenhuma das pontas. Depois de fechar as 3 alças, eu vou desvirar e passar e vou reservar. Agora eu vou unir o bolso com o forro. Eu alfinetei toda a volta, vou começar no meio, na parte de baixo do bolso. É importante, se você está usando uma estampa, verificar se você está colocando essa costura na parte de baixo. E vou passar costura em toda a volta, deixando apenas aproximadamente 5 centímetros para desvirar. Também começo e termino com retrocesso, para que não desmanche a costura na hora que a gente for desvirar. E também corto os biquinhos em cada um dos cantos para não ficar acúmulo de tecido depois de desvirar, sempre com cuidado para não cortar minha linha de costura. Agora eu vou desvirar, passar. A parte onde eu deixei aberta para desvirar, a gente só vai virar a margem de costura para dentro, para depois, na hora de pregar o bolso, é que a gente fecha essa abertura. Depois de passar, eu vou
fazer uma costura bem na beiradinha, na parte de cima, que é o pesponto, para dar acabamento na parte de cima do bolso. Também vou reservar o bolso e vou passar a trabalhar agora com o corpo do avental. Agora eu vou pegar aquela parte decorativa, vou pegar a alça, aquela alça do pescoço, aquela que a gente deixou aberta nas duas pontas. E vou fazer um sanduíche dessa forma. Primeiro o tecido estampado decorativo, depois as alças colocado para o lado de dentro do avental, como você está vendo aqui, e por cima eu vou colocar o tecido do corpo do avental. Primeiro eu vou passar uma costurinha de segurança bem na beiradinha. Isso é opcional, você pode até colocar já direto. Por cima agora eu coloco o meu tecido principal, lado direito do meu estampado com o lado direito do tecido principal. E vou passar uma costura somente na parte de cima, ali onde eu estou alfinetando. Depois dessa costura eu desviro, vou passar também para ficar bem alinhadinho. Ele vai ficar dessa forma. Ali na parte de baixo eu vou marcar 1 centímetro, que é a parte que eu vou dobrar para fazer uma bainha. Eu vou dobrando esse 1 centímetro para dentro e alfinetando, que a gente depois vai passar uma costura prendendo o tecido estampado no corpo do avental. Antes de voltar para a máquina, eu vou posicionar as alças mais ou menos 1 centímetro depois daquela parte arredondada. A gente deixa esse 1 centímetro, que é a parte que a gente vai fazer a bainha na lateral, e posiciona as duas alças. Vou colocar aqui uma costurinha de segurança na beiradinha, prendendo as duas alças. E na sequência, vou passar a costura ali onde a gente prendeu o nosso tecido estampado para unir esse tecido decorativo com o corpo do avental. Depois disso, a gente vai dobrar 2 vezes na lateral do avental para a gente fazer uma bainha. Eu dobro mais ou menos meio centímetro, depois mais 1 centímetro e vou colocando alfinete. Já fiz isso dos dois lados, vou para a máquina passar uma costura prendendo essa bainha. No início e no final eu dou um retrocesso e vou repetir dos dois lados.
Feito isso, eu vou fazer a barra na parte de baixo. Eu quis fazer uma barra bem larga, então eu dobrei 1 centímetro, depois dobrei mais 4 centímetros. Alfinetei todo e vou para a máquina passar uma costura fazendo essa bainha. Com a bainha pronta, vou fazer a mesma coisa nas laterais. Vou dobrar 2 vezes. Eu já deixei um pouquinho de tecido a mais, então na hora de cortar o meu avental, eu queria uma barra bem larga, tanto nas laterais quanto na bainha, cortei um pouquinho a mais. Agora eu dobro 1 centímetro, mais 4 e vou para a máquina passar essa costura nas 2 laterais. Logo depois de dar o acabamento, eu ainda faço uma costurinha mais reforçada nas alças da lateral. E o meu avental já tá ganhando corpo, só assim ele já estaria pronto, mas ainda falta colocar o bolso. Para colocar o bolso, eu marquei o meio do avental e também marquei o meio do bolso. Agora, na marcação, eu vou descer 40 centímetros, que é onde eu quero o meu bolso, e vou colocar ali meio com meio, vou alfinetar toda a lateral e a parte de baixo para que eu possa passar uma costura. Eu vou passar uma costura reta bem na beiradinha do bolso, em toda a volta, começando com o retrocesso bem reforçadinho. Como o meu bolso tem 30 centímetros de largura, eu achei legal também passar uma costura central, assim a gente divide o bolso ao meio. Você pode passar uma única costura central ou pode dividir em 3, porque esse bolso é bem grande, fica bem legal com divisórias. E o meu avental ficou assim. A alça do pescoço você pode fazer mais curta ou mais comprida, dependendo de para quem é o avental. Esse avental não é para mim, então eu fiz a alça mais longa, porque é para uma pessoa mais alta que eu. Mas eu amei o resultado. Me conta aí se você gostou.